Donald Trump jogou água no chope do Lula e ele está vendo a sua reeleição ficar cada vez mais distante. Isso porque Donald Trump e Israel decidiram enfrentar o maior país terrorista do mundo, que é o Irã. E, em retaliação, o Irã fechou o Estreito de Hormuz, por onde passam mais de 20% da produção de petróleo mundial. Com menos petróleo circulando, o preço foi para as alturas. Só que não faz nenhum sentido. O Brasil sentiu os efeitos disso. Afinal de contas, não foi o próprio PT que disse que o Brasil era autossuficiente em petróleo, que a Petrobras era uma empresa maravilhosa, que estava tudo bem no setor de combustíveis do Brasil? Pois bem, essa foi a maior falácia, a maior mentira do governo do PT. A Petrobras nunca foi usada como uma empresa para servir aos interesses estratégicos de longo prazo do Brasil. Ao contrário, ela foi utilizada como um instrumento de roubo, de corrupção, para encher o bolso da companheirada, enquanto destruía a possibilidade do Brasil usar a sua riqueza no petróleo em favor da sua população. O Brasil até hoje depende de importação de diesel e de gasolina, porque o dinheiro que era para ter sido usado na construção de refinarias foi todo roubado. Aliás, lembremos, a verdadeira destruição da democracia no Brasil se deu a partir do financiamento de campanhas políticas com esse dinheiro roubado da Petrobras. E ninguém fala nada disso. Aliás, todos aqueles que confessaram crimes durante a Lava Jato já estão todos em casa curtindo as suas vidas de milionários com o dinheiro que eles roubaram. Essa é a realidade do Brasil. O desespero do Lula reside no fato de que agora não adianta contar a historinha de picanha e de cerveja, porque a situação econômica do Brasil é um desastre. Temos mais de 80 milhões de brasileiros inadimplentes, milhares e milhares de empresas que não estão dando conta de honrar seus compromissos. Portanto, o aumento exponencial do preço do diesel, especialmente, vai ter um efeito inflacionário muito grande, porque a maioria dos produtos no Brasil circula com caminhões. Então, meus amigos, a situação do Lulinha aqui é desesperadora. E para o bem do Brasil, ele está cada vez mais próximo de ver a sua carreira política encerrada e o Brasil se livrar dessa praga do Lula e do PT. O negócio dos velhinhos. Porra, é um negócio inadmissível. É absurdo. Pra qualquer pessoa. O cara pode ser de esquerda, pode ser aquele petista roxo, Sim. sabe aquele que tem tatuado, tem um 13. Qualquer pessoa que fala assim, estão roubando dos velhinhos. Ele fala o seguinte, vamos descobrir quem são esses caras, quem tá traindo os velhos. Aí você fala, beleza. Aí vai, por isso que eu falo da cara de corno. Aí você vai lá, não vai ter mais CPI dos velhinhos, o cara vai lá, 8 assinaturas, não tem mais os velhinhos. E aí, sabe o que vem agora? Aumento de remédio. Opa! Além do cara roubar os velhinhos, aumenta o remédio dos velhos. O cara já não tem dinheiro. Ele toma dos dois lados. Ele toma dos dois lados, Paga coitado mais e do ganha velhinho. menos. Você entendeu? Aí que tá o... Aí E não foi só velhinho. A crueldade do roubo do INSS foi também de viúva, de órfão, de deficiente. Você vê que foram milhões de brasileiros mais vulneráveis. E explodiu tudo, né? O gráfico faz isso, ó. Explodiu no governo Lula. Começou a bandalheira no governo Lula, né? Em termos de aumento da coisa. E foram os 3 poderes que conspiraram para acabar com a CPMI, que estava dando certo. Sim. Você viu que quando começou a CPMI, a gente já conseguiu ali 14 prisões de peixe grande. Só que estava chegando no tubarão. Tava chegando em filho de presidente, tava chegando em irmão de presidente, tava chegando em banqueiro. Aí rapidinho deram um jeito pra acabar E acabou. E acabou. Agora qual é o desafio da gente? É a CPMI ou CPI do Master. Opa. Né? Eu consegui Sim, lá, você no brigou lá. nosso requerimento, o meu, tem 53 senadores que assinaram dos 81. Tá na mesa do presidente Davi Alcolumbre, que tem conflito de interesse. Né? Você vê que o indicado dele colocou 400 milhões de reais Investiu. no Master, em letras podres. E ele não se mexe, ele não se mexe. E agora tá com o Cássio Nunes, né? Nosso pedido, eu espero que ele se declare impedido ou suspeito, para que vá para o relator, que é o André Mendonça, que abra imediatamente a CPI da maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Não é possível que Um corte aqui, só pra te falar uma coisa. Você sabe que são muitos idosos que foram condenados e presos, né? São muitos idosos. E uma coisa que, assim, é tão absurda, quando você fala da perseguição do Estado. Essas pessoas, elas eram aposentadas por tempo de trabalho, ou por invalidez, ou por idade, tá? E a aposentadoria das pessoas, dos réus do Rio de Janeiro, elas foram bloqueadas, tá? Então, até a aposentadoria dessas pessoas, que é uma verba alimentar, é para subsistência, é um direito adquirido de uma vida. Até isso o STF cancelou, até isso o STF bloqueou. Então, nós temos idosos aí, né, fora do Brasil, aí, no caso de Gesselane, né, 73 anos, câncer na próstata, e a aposentadoria dele está bloqueada até hoje. A Juscelene, lembra aquela senhora que apanhou, a gente mostrou o rosto do roxo, apanhando no presídio de Florianópolis para matar ela? Dona Juscelene é aposentada também, gente. Dona Juscelene, nós conseguimos a prisão domiciliar para ela está em prisão domiciliar, mas a aposentadoria dela está cancelada, está bloqueada pelo STF. Então, realmente eles estão tentando matar essas pessoas, retirando a liberdade, ou você mata na prisão, você mata de fome. Então é uma maneira que eles encontraram de estrangular. Tá? Isso porque assim, o pessoal da direita, né, nós da direita, nós sempre trabalhamos. As pessoas construíram um patrimônio uma vida inteira, que nem o seu Han, uma vida inteira, né, um microempresário, tudo bem. Agora, tudo bloqueado, todos os bens, tudo bloqueado, inclusive até as aposentadorias bloqueadas. Como é que alguém sobrevive numa situação dessa? Realmente, eles estão estrangulando, tá, os réus e as famílias dos réus, quando eles retiram até o direito de uma aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por tempo de trabalho, né, de contribuição. Então, para você ter uma ideia, Alan e Mário, a situação que hoje nós enfrentamos nas trincheiras, tá? Isso de cada dia deve subir de preço. A repórter Madalena Bonfilioli explica por quê. Se a indústria estiver certa, o preço do pão nosso de cada dia vai disparar. O que vem dentro do pãozinho é muito mais do que o miolo. Esta é a receita do custo embutido no pão. 28% vem da farinha de trigo e demais ingredientes. 14% das embalagens e mão de obra. 28% do custo é atribuído à energia elétrica. E 30% aos impostos, ao aluguel e o lucro.
A farinha de trigo ainda não subiu de preço nas padarias, mas vai subir. Outras coisas, no entanto, já estão mais caras por aqui. Isso porque o consumidor nunca se lembra que a sacolinha plástica, por exemplo, vem do petróleo, daquele. O que o plástico tem a ver com o pão? A farinha de trigo vende num saco plástico, nós usamos o saco plástico aqui para vender os pães. E nesse enorme efeito dominó, se produtos da cesta básica subirem de preço, a inflação também sobe. No que depender da farinha de trigo, o pãozinho fica mais caro antes do forno esquentar. Não tem dúvida que nos próximos dias o aumento virá, não tem como sair fora. Eu acredito que algo em torno de 6 a 10% deve aumentar o preço do pão. Não tem como fugir dessa realidade. São cerca de 6 milhões de toneladas importadas por ano. A indústria de farinha reclama. Diz que com o aumento do preço do petróleo, com a alta do diesel e dos fretes, os custos do setor subiram muito. Enquanto o governo tirou o PIS/COFINS do gás natural, incluiu o PIS/COFINS na produção da farinha, com o trigo importado. Então esse é um problema grande para os moinhos. Você tem um aumento do custo do petróleo e do gás, de um lado. E do outro, o preço dos fertilizantes. Nós fazemos tudo por rodovia, tudo. O que a sociedade, o que o cidadão espera de um magistrado? E por que não dizer, compartilho com vocês, espera de um homem público, também nas outras esferas dos outros poderes. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos. É você não perseguir inimigos. E esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo, em buscar ser imparcial. Eu vejo a imprensa falar, porque ali tem uma proximidade religiosa, porque ali tem uma proximidade histórica, porque ali não agiu corretamente com ele em determinado momento, ele vai beneficiar A e vai prejudicar B. Eu não tenho esse direito.